Gente, estão falando mal de mim. E agora? Às vezes temos a sensação constante de que estão nos julgando. Mas será que é realmente isso? Isso faz parte do próximo? Ou é só a nossa mente? Independente da resposta, o julgamento é algo praticado pela maioria de nós todos os dias. E para falar sobre o julgamento, recebemos a doutora Rejane. Seja muito bem-vinda, querida. Bom dia, Cleide. Bom dia, como é que vai? Tudo bem? Eu vou bem. Ótimo, então Bora. Vamos sentar. Vamos lá. Menina, olha só que complicador é isso, né? Falar, julgar e criticar o outro é algo inerente ao ser humano? Olha o tanto que é penoso esse tal de ser humano, atacando um ao outro, que novela, né? Mas a vida tem. A gente convive a partir de trocas e nem todas as trocas são tão benéficas assim. A gente acaba sendo envolvido, permeado por muitos julgamentos, críticas não necessariamente boas, e isso vai trazendo pra gente um impacto muito negativo, muito difícil, e aí não é fácil conviver sendo bombardeado por ataques, né, de julgamentos que acabam vindo de todos os lados. Por outro lado, a gente também muitas vezes exerce esse papel. Então, da mesma forma que nós recebemos julgamentos e críticas, a gente também tem uma postura de muita avaliação sobre quem é o outro, o que ele faz, se está de acordo ou não com aquilo que eu penso, que eu acredito, que eu tenho como valor. E suportar esses desencontros não é uma tarefa muito simples. Eu imagino que não mesmo. E por que a comparação com o outro é tão corriqueira? Para início de conversa, a gente se forma na vida psiquicamente através do outro. Isso é meio confuso, mas é bem importante a gente ter essa dimensão. Eu sei de mim através de um outro num primeiro momento. Então veja o tanto que o ser humano, gente, mesmo nascendo aos 9 meses, dentro da época certa, a gente nasce prematuramente, porque a gente não consegue nascer e cuidar de si. Diferente, né, de animais que nascem e de repente em poucos minutos já consegue ficar em pé e até andar. A gente nasce precisando de muitos cuidados e com um aparato cerebral ainda muito pouco desenvolvido. A gente vai precisar de receber muitas informações do ambiente para a gente saber quem a gente é, como é que é esse mundo. Então, os nossos primeiros olhares sobre a gente, sobre o mundo, vêm através de outra pessoa. Então, a gente sabe de si no primeiro momento através do outro. Então, depois é que a gente vai dimensionando quem a gente é através ali da cultura. E aí, depois, lá na frente, a gente acaba percebendo que, nossa, olha, aquilo que eu tinha como verdade é uma verdade daquele meu grupo que eu convivo mais. Numa outra cultura diferente da minha, eles têm um outro olhar, um outro valor. E é aí que a gente tem a chance de abranger um pouco mais a nossa percepção do mundo. Bom, quando a gente recebe essas informações durante muito tempo, a gente já até chega numa fase adulta, e a gente leva essas informações ou essas críticas para dentro do ambiente de trabalho, por exemplo. E aí a gente tem um comportamento de ficar mais no canto, porque a gente foi muito criticada dentro da família. E você está percebendo que você está se encolhendo ali dentro daquela empresa. Como é que a gente resolve isso? Olha só, Cleide, você trouxe um exemplo que é algo corriqueiro, que pode acontecer no ambiente de trabalho, mas pode acontecer em qualquer contexto. Até o contexto também entre grupo de amigos, entre uma relação afetiva. Muito, gente, muito do que a gente tem de autopercepção nem sempre é algo positivo, é algo bom. A gente tem uma tendência muito grande, o ser humano, a idealizar demais. Então é muito corriqueiro, na nossa criação, a gente ali em desenvolvimento, a gente ser visto muito mais pelo que falta, pelo que a gente não consegue, do que pelo aquilo que a gente tem. E aí a gente é quase que bombardeado mesmo, assim, cuidado, faz direito, olha, não é assim, exige mais isso. A gente tem muito mais crítica do que reconhecimento e aplauso.
Por um lado, isso vai puxando a gente para ir evoluindo, mas se a gente não tomar cuidado, a dosagem da crítica é muito grande e a gente começa a internalizar na nossa identidade de que nós somos pessoas merecedoras desse lugar de ser aquém do que eu poderia, aquém do que eu sou, inclusive. Então, quando eu vou num ambiente de trabalho, por exemplo, que começa a ter um excesso de podações, um excesso de crítica, uma não validação da minha voz, de quem eu sou, dependendo do que eu carrego aqui de identidade, eu vou me sucumbindo, eu vou me fechando, eu vou me isolando e começo a acreditar que realmente não é para mim ocupar aquele lugar de maior brilho, de maior destaque. É como se a minha voz não tivesse valia, não tivesse valor. E a crítica, quando ela é dentro de casa, parece que ela é mais ferrenha, parece que ela fica mais impressa. Então, assim, se você é incapaz disso. Se você começou a ouvir isso desde criança, isso vai se repetir. Não falei que você não dá conta, que você é incapaz e tal. Aí essa pessoa começa a fazer escolhas também que possam, que eu diria, combinar com... Confirmar. Isso. Vão confirmando. Cleide, eu estava lendo esses dias algo que me assustou, mas, pessoal, vejam isso. Eu li um texto dizendo assim: o lugar onde se menos pratica gentileza hoje em dia é dentro da casa da gente. Gente, isso é tão forte. Gentileza. Lá fora, eu consigo ser uma Rejane que compreendo mais, aceito mais, desculpo mais, tudo bem, relevo. E parece que dentro da minha casa eu sou uma Rejane que relevo menos, que cobro mais, que sou mais impositiva. Assim como eu recebo também uma maior exigência. Nós temos que rever isso urgentemente. Por que isso acontece? Eu acredito que dentro da casa da gente tem algumas questões. A primeira, a parte da idealização. Né? Uhum. De a gente é autoexigente com a gente, com o outro, com quem convive, e também pelas relações que a gente chama de espelhadas. Eu faço expectativa demais, eu quero demais que o outro corresponda àquilo que eu projetei nele. Então essas relações espelhadas, né? Lembra daquela história da relação espelhada? O que eu projetei aqui, eu quero que automaticamente a outra pessoa corresponda. Por isso esse formato de espelho. E a gente tem uma tendência muito grande, então, a se unir nas projeções psiquicamente ao outro. Por isso que quando o outro não corresponde àquilo que eu projetei, eu fico muito chateada, mas muito irritada mesmo. Eu não permito que isso aconteça. De repente, em outros ambientes onde eu faça menos projeção, o outro não fazendo aquilo que eu queria, eu tenho uma tendência maior de relevar. Mas, de novo, nós temos que tomar cuidado com isso. Porque é no ambiente da casa que a gente, inclusive, tem os vínculos mais primitivos, afetivamente, os vínculos mais fortes que a gente carrega. Nós estamos tendo aí uma necessidade de maturidade emocional para lidarmos com as pessoas mais próximas, incluindo a gentileza. Então a gente tem que rever isso, porque o que a gente está fazendo, né? Uhum. O que eu estou criando para o meu filho, para o meu marido, para a pessoa que me auxilia na minha casa? Que tipo de pessoa eu sou? E eu posso te falar uma coisa, Cleide, é claro que a gente recebe muitas demandas da nossa cultura como um todo. Tá? Então, vou dar um exemplo aqui corriqueiro. Não é raro a gente ter dimensão o quanto que, na nossa cultura, a mulher precisou batalhar um pouco mais do que o homem para conseguir um destaque no trabalho, por exemplo. A pessoa da raça negra lá, o negro teve que batalhar a mais para impor, né, e mostrar para todo mundo o valor que ele tem, porque a gente vem de uma história de pegar toda essa população e dizer vocês são inferiores, isso por anos. Então, tem as questões macros, sociais, mas temos aqui, na maioria das vezes, pelo menos dentro dos consultórios de psicologia, o que a gente mais trabalha são os dramas, pessoal, daquilo que aconteceu
aconteceu nos laços familiares e afetivos mais primitivos que a gente tem. As grandes dores é a dor da relação que eu tive com a minha mãe, com o meu pai. Então, mesmo que a gente tenha esse arcabouço cultural, que também muito impacta, mas essas nuances muito singulares, que é aquela história, né? Nossa, projetaram em mim coisas muito negativas. Como é que eu me liberto disso? Então, dar conta de sair dessa prisão de um olhar negativo que as pessoas têm em cima de nós é libertador, é muito bom. Nossa, você falou uma coisa tão forte, mas é mesmo, é prisão. É prisão. Agora, quando que quem erra não foi quem falou, mas sim quem ouviu? Essa pergunta é ótima, porque olha só, aí vamos lá, uma coisa bem importante. Porque a gente está falando aqui, quando a gente recebe crítica da pessoa, recebe uma narrativa muito pejorativa, que é muito ruim. Mas, às vezes, pode acontecer também das más interpretações. Eu falei para o outro algo que, de verdade, a intenção, a minha fala aqui, não é em momento algum para levar algum desconforto para ele. Mas acaba que o lado de lá interpreta dessa forma. Por isso que a gente é responsável pelo que a gente fala, mas não dá para a gente se responsabilizar pelo que o outro escuta. O ser humano lida com desencontro o tempo inteiro. Não adianta não, viver é um risco. A gente fala uma coisa, sei lá o que chega do lado de lá. E aí, Cleide, assim, todo mundo que se coloca na vida, a gente está o tempo inteiro sendo... dando possibilidade para um julgamento. Eu vir aqui falar com você, tem muitas pessoas que estão ouvindo, você aqui todos os dias no seu programa, com toda a sua singularidade, tem pessoas que vão olhar e vão se encantar, tem pessoas que não. Dizer assim, eu não tô nem aí para o que falam de mim. Gente, acaba que a gente tem sim algum sentimento pelo que o outro fala. A questão é a gente conduzir isso com uma maestria maior, a gente dosar. Eu gostaria que as pessoas sempre me aplaudissem, mas não vai acontecer. Não vai. Não vai. Então, eu consegui administrar, conduzir o momento de desencontro, do não aplaudo, até da vaia, sei lá o que pode acontecer, eu consegui entender que aquele momento não carrega a identidade que eu tenho por mim. Então, por isso que a dosagem é muito importante. E agora, a questão negativa nas redes sociais, hein, Regiane? Essa crítica. Agora vamos... Ai. E tem acontecido um fenômeno muito forte, estranho, rápido e que é fenômeno do século XXI, que é a era dos excessos. E os cancelamentos? Meu Deus do céu. Então, vamos lá. Gente, eu vou até falando aqui, eu atendo uma pessoa no meu consultório que ela é coordenadora de uma escola. E aí ela estava comentando para mim o tanto que, hoje em dia, numa velocidade imensa, um grupo de pessoas se contamina muito rapidamente por alguma coisa negativa. Então, vamos lá. O grupo de pais de uma escola lá, de uma salinha qualquer. Aí, de repente, um pai ou uma mãe faz uma narrativa negativa sobre alguma coisa da escola. Em 5 minutos, eu tenho ali uma disseminação rapidíssima de um olhar negativo sobre a mesma coisa. A gente tem que tomar muito cuidado, pessoal. Nós estamos cada vez mais tendo interpretações muito rasas sobre as coisas. A gente recebe uma informação parcial, opaca, e aí no caso negativa, e não faz aquele pensamento crítico, aquela análise para pensar assim, gente, mas espera aí, vamos ouvir o lado de lá? Por que será que eles fizeram essa modificação? Mas o que será que está acontecendo? A gente se deixa avolumar por essa unidade ali de crítica, de julgamento e entra na onda. Isso está muito corriqueiro, isso é desrespeitoso, isso não é legal. Eu acho covarde. E aí vamos lá, algo bem importante. É uma coisa de se educar para os dias de hoje. Inclusive, educar as novas gerações. Mas para a nova geração se educar em como lidar com os grupos das redes sociais, porque ali todo mundo vira um só rapidão, e aí por isso a covardia, porque eu estou falando de mim através de um grupo que fala, que vai ter uma voz mais ouvida.
eu tenho que educar a outra geração, mas primeiro passar por aqui. Eu estou vendo adultos e adultos disseminando críticas negativas, pensamentos equivocados e colocando isso no mundo de uma forma muito afetada, assim. Grupos de vizinhos lá do WhatsApp, um fala uma coisa, de repente... Barararara. Gente, seres humanos, vamos voltar a ter mais criticidade, a ter mais maturidade nas nossas percepções e entender que toda história tem um lado A, tem um lado B. Vamos com calma, pessoal. Eu sei que o mundo está acelerado, mas a gente não precisa acelerar junto com o mundo o nosso pensamento de julgamentos e de críticas negativas. Bom, por aí não. Rejane, muito obrigada. Eu que agradeço e sigamos por uma semana, por dias, conseguindo trabalhar dentro da gente um olhar mais positivo com a gente e com as pessoas que nos cercam. Vamos promover no mundo, gente, gentileza. Vamos deixar a gentileza ser bem maior do que a criticidade.